lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana, falamos sobre a luta das mulheres sindicalistas e hoje preparamos um resumo com os pontos mais importantes. Olá, sou Maria Eduarda Quiroga Fernandes, Duda Quiroga, como me conhece. Eu sou professora de Educação Infantil e Fundamental Primeiro Segmento, sou poetisa, contadeira de histórias, psicopedagoga. Tenho 2 matrículas na Rede Municipal do Rio e também atendo na clínica como psicopedagoga no Instituto ProSaber. Atualmente, eu estou na direção da CUT Nacional, que é a Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, na Executiva Nacional, e também na direção da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE. Tenho algumas especializações, dentre elas, talvez aqui, as que mais tenham a ver com o nosso debate aqui, sejam a especialização em Economia Política, que eu fiz na Federal do Espírito Santo, um convênio com a Escola Nacional Florestan Fernandes, e em Gênero e Sexualidade, que eu fiz na UERJ, um projeto piloto da Secretaria de Política para as Mulheres, lá no passado, lá em 2011. Bom, vou me autodescrever antes de passar para o tema de hoje. Eu sou uma mulher de 40 e poucos anos, branca, levemente maquiada, com os lábios vermelhos, tenho o cabelo castanho escuro, bem escuro, tá num meio rabo, ele é mais ou menos comprido, um pouco abaixo do ombro. Tô com uma camisa social listrada, vermelha e off-white, e uma camisa vermelha por baixo, lisa, uso um cordão de prata e brinquinhos em formato de pequenas argolas também de prata. Minhas unhas estão pintadas e eu uso muitos anéis. Bom, feita a autodescrição, que é um hábito para nós da educação, e que discutimos educação inclusiva inevitável, eu vou trazer o nosso tema de hoje, que traz um pouco esse debate da transformação do mundo do trabalho e a precarização da mão de obra feminina, da nossa mão de obra, das mulheres, nesse mundo do trabalho. E já quando a gente pensa nos gêneros, né, no feminino e masculino, e na construção social de cada um deles, e aí a gente vai lembrar de todo aquele debate que não se nasce mulher, torna-se mulher, mas como tem uma expectativa social que vai se impondo sobre nós, né, do senta que nem menina, enfim. Também isso marca as profissões. Nós temos profissões que são feminilizadas, que sofrem consequências remuneratórias, inclusive, por ser feminilizadas, né? Ou seja, são menos valorizadas economicamente. Se a gente pegar o recorte da educação, a gente sabe que o segmento da educação infantil e do fundamental primeiro segmento, eles são muito mais
concentrados de mulheres e do que o segundo segmento ou ensino médio. E os salários são diferentes, né? Chega a ter uma variação de 55% em algumas cidades, nas redes privadas, e também, mais menos, nas redes públicas. Mesmo que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação hoje já fale que a formação tem que ser mínima para atuar em sala de aula, é a mesma para todos os segmentos. Mas, como é uma parcela da categoria que é mais feminilizada, tem uma tendência a essa desvalorização também salarial. Então, isso não é novo, isso é marcado pelo sistema machista, patriarcal, né, que são conceitos estruturantes do capitalismo, que é um sistema que vive das exclusões para justificar a mais-valia. Então, o que tem de novo para a gente estar falando desse assunto hoje? Além, claro, da gente ter que continuar a nossa luta para superar essas diferenças salariais, essas desigualdades que se baseiam em diferenças que ok, existem, mas que têm que ser tratadas de forma respeitosa para que elas não virem desigualdades, para que elas não sejam hierarquizadas, né, e para que a gente não exclua parte da população. A gente, na última década, principalmente do golpe de 2016, depois do governo do Ele Não, a gente teve impactos muito grandes no mundo do trabalho e, consequentemente, no que tange às mulheres trabalhadoras. Então, o nosso tema hoje é para pensar a transformação do mundo do trabalho e a precarização dessa mão de obra da mulher nesse período, né, nessa última década, vamos dizer assim. Então, e aí essa última década, além desses governos misóginos, machistas, né, frutos de um golpe contra uma mulher, também a gente enfrentou uma pandemia que acelerou algumas dinâmicas que já estavam postas. Então, acho que algumas coisas que a gente já pode trazer para pensar isso seria o debate da reforma trabalhista, por exemplo, que se deu, para pegar na cronologia, que se deu no governo Temer. A reforma trabalhista ela vai retirar direitos, né, que estavam estabelecidos, e aí algumas conquistas que a gente teve ao longo da história vão quase perdendo sentido. Vou tentar explicar um pouco isso. Primeiro, né, quando as mulheres de classe média e tal adentraram no mercado de trabalho, porque as mulheres negras, né, sempre estiveram no mercado de trabalho, saíram da escravidão e seguiram trabalhando nas casas, no meio rural, em subtrabalhos, em situações precárias, sendo assediadas, enfim, uma série de fatores. Mas quando as mulheres da classe média, as mulheres brancas, né, começam a entrar mais no mercado de trabalho, aquele estaria sendo um bom momento para se fazer uma discussão sobre a divisão sexual do trabalho, sobre as responsabilidades com as tarefas de sustentabilidade da vida humana, ou seja, com as tarefas de reprodução da vida, né? Para a gente ter uma roupinha limpa, passadinha, para a gente ter comida para comer, para a casa estar arrumada, enfim. E na prática, já nesse momento, o sistema capitalista, ao invés de construir soluções públicas para um problema que é coletivo, ao invés do Estado se envolver nesse processo, o sistema deu respostas comerciais. O que seria isso? Reduziu o tempo para algumas tarefas domésticas e, ao invés de se discutir, que elas fossem redistribuídas. Então, e continuaram sendo consideradas tarefas das mulheres, como, por exemplo, agora está chegando o Dia das Mães, a gente tem muitos exemplos aí nas propagandas, né? Máquina de lavar, a gente está vendo aí propaganda de máquina de lavar, que acelera o tempo que você gasta cuidando da roupa. Mas, assim, quem bota a roupa na máquina, quem bota o sabão, quem tira a roupa da máquina, quem pendura na corda, quem passa a roupa, quem guarda a roupa, quem compra a roupa, né? Isso fica tudo invisibilizado. Fogão, depois de micro-ondas,
né? Fogão elétrico, depois micro-ondas, tudo isso vai indo e a gente vai vendo é, essa redução do tempo gasto para cozinhar, gasto para esquentar a comida, ao invés de discutir quem cozinha, quem é responsável, quem faz as compras da comida, quem seleciona, quem faz o cardápio, enfim, né? Tem uma série de exemplos nesse sentido. E por que que é importante a gente recuperar essas dinâmicas? Porque com a reforma trabalhista, de novo, há uma apropriação desse tempo. Do nosso tempo. E aí a gente pode começar, e dos nossos direitos, né? A gente pode começar falando do trabalho intermitente ou de uma certa liberalização para que mais trabalhos virassem pessoas jurídicas de si mesmo. E aí você vê isso muito forte, por exemplo, no setor de estética, no setor de saúde, no setor de serviços, e na educação ainda com algum constrangimento, mas já invadindo também. Então, isso vai gerando o que a gente depois vem chamar de uberização do mercado de trabalho, e que as pessoas só recebem pelaquela hora que ela ficou fisicamente ali no local do trabalho, dedicando aquele trabalho, ou produzindo, ou pelas horas que ela levou produzindo aquele produto. Enfim. E aí, licença maternidade, por exemplo, que foi uma conquista, né? E que a gente conseguiu estender depois o número de meses da licença maternidade ao longo da história, ao longo das lutas, no entendimento da importância do aleitamento, uma licença aleitamento, inclusive, em alguns casos. Mas para a mulher que trabalha nesse formato que foi liberada em larga escala a partir da reforma trabalhista, ou seja, que virou MEI, que trabalha no trabalho intermitente, que não tem estabilidade, como essa mulher pode usufruir uma licença uma licença maternidade? Não pode, né? Ela precisa retornar para poder receber, porque se ela não trabalhar, ela não recebe. Então, para ela não existe licença maternidade. Então, é uma desses direitos que a gente acabou. Foi uma conquista, é uma conquista histórica, mas que a reforma trabalhista afeta indiretamente. E acaba esse direito ficando um pouco esvaziado, vamos dizer assim. A gente tem que retomá-lo, inclusive, como algo importante para a valorização, inclusive, da economia de cuidados das nossas crianças, e eu diria mais, eu acho que a gente tem que, inclusive, debater a licença paternidade, porque se a gente está aqui falando que as tarefas de cuidados precisam ser encaradas por todos e todas e precisam ser divididas, então começa desde a relação com o nosso bebezinho, né? Mas também o assédio e a vulnerabilidade aumentam após a reforma trabalhista. E aí, quem é que as pessoas acham natural fazer assédio, fazer uma brincadeirinha, fazer um constrangimento? É com as mulheres, porque tem essa expectativa social. Então, as mulheres passam a viver ainda mais tensões no seu local de trabalho, passam a viver num clima de ainda mais inseguranças, vulnerabilidade, violência psicológica. E isso tem também levado a muito adoecimento mental. E a gente precisa ter uma atenção especial a esse adoecimento mental que nos acomete, né? E aí, se você olha, é, eu falei das propagandas da máquina de lavar, você vê a propaganda que está rolando, por exemplo, da menina perguntando para a mãe sobre as horas do Dia da Mãe. E no final ela fala: você não é muito boa de matemática. Por quê? Porque a mãe gasta muito mais de 24 horas se fosse fazer uma coisa por hora. Olá, eu sou Rosilene Correia, eu sou professora aposentada da Rede Pública do Distrito Federal e atualmente estou na Secretaria de Finanças da CNTE, que é a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Também sou vice-presidenta do PT-DF, né, dentre outras coisas aí que a gente faz, mas eu quero também aqui fazer para vocês que vão
acompanhar, vão assistir, vão ouvir. Mas, enfim, eu sou uma mulher branca, de 1,68 m, mas estou sentada nesse momento. Atrás de mim, na parede, tem um quadro que é de uma campanha da CNTE, com vários dirigentes ali com a camiseta amarela, fazendo a campanha em defesa do petróleo, à época da aprovação dos royalties do petróleo para o Plano Nacional de Educação. E eu sou uma mulher branca, loura, de cabelos lisos, um pouco abaixo dos ombros, estou com uma blusa terra, quase que para o vermelho, com um colar que tem partes com quase que bolas que são pretas, amarelas, azuis e também terra. Bom, tenho 60 anos e é isso. Sou mãe do Leonardo e da Morgana, avó do Romeu e da Maitê. Essa é a mulher Rosilene. E a Rosilene militante, a Rosilene profissional, fiz pedagogia, vim para o Distrito Federal em 88, sou goiana, e de lá para cá a vida tem andado bem rápido, né? Então acabei indo para o meu sindicato, para o Simpro, fui dirigente do Simpro aí por acho que uns 15 anos, e já ao final desses 15 anos, dirigente da CNTE. Em 2022, tive a honra de ser candidata pelo Partido das Trabalhadoras e Trabalhadores do DF, concorrendo ao Senado Federal. Tivemos uma votação muito expressiva, 356 mil votos. Isso não só a mim, né, mas várias mulheres ficaram muito honradas com essa nossa candidatura e esse resultado. Então, essa é a Rosilene aí nesse cenário político, e também faço parte da direção da TV comunitária, que é esse desafio que nós temos também, que é da nossa comunicação nesse país, com tantas distorções, tanto fake news, e a gente precisa desses espaços que falam e que fazem uma comunicação verdadeira, né? Mas o nosso tema, gente, é a mulher e a participação sindical, né? Que é a nossa participação nesse mundo sindical. E não tem como a gente descolar as coisas. Quando a gente fala da participação da mulher, a gente já remete logo à nossa condição, que ainda é de muita desvantagem. Estamos aí com a Convenção 190 tramitando, que é uma realidade que a gente vive, de assédio no nosso local de trabalho, todo tipo de assédio, mas nós temos desafios postos que nós não conseguimos rompê-los totalmente, que é exatamente de ocuparmos espaços, mas espaços de poder. Então, que importância tem para nós nas nossas vidas, que relação que tem da nossa condição de mulher e o mundo sindical? Ora, quando a gente fala de mundo sindical, nós estamos falando exatamente do mundo do trabalho. É isso, é classe trabalhadora que se organiza e é a partir dos seus sindicatos. E como é que estão organizados esses sindicatos e como é que nós, mulheres, chegamos nesse espaço, porque não foi sempre assim. Mas também precisamos aqui fazer o destaque que muitas e muitas mulheres fizeram antes de nós, para que hoje nós estivéssemos aqui, para que a Rosilene, a Joana, a Maria, a Beatriz estivesse aí ocupando, tendo protagonismo nesse mundo sindical, outras mulheres fizeram, como, por exemplo, Margarida, né? Acho que a gente tem sempre que se lembrar, porque, vejam bem, aquela mulher humilde lá, lavradora, né? Mulher do campo, lá da roça, mas ela liderou o movimento, era presidente do sindicato dela e foi brutalmente assassinada exatamente por isso, que foi uma mulher que se fez diferente ali naquele momento, e nós devemos muito a Margarida e tantas outras Margaridas que nós tivemos ao longo dessa caminhada e que temos hoje, né? Somos as Margaridas do mundo atual. Agora, na medida em que nós, mulheres, só fomos tendo, inclusive, direito ao voto, né? Imagina você ser dirigente de um sindicato, você organizar, você falar. Isso tem tudo a ver também lá com os direitos trabalhistas, na medida em que passamos a ter uma legislação no Brasil em que reconhecia direitos trabalhistas, isso também foi impactando nessa organização e no surgimento de sindicatos, e a mulher indo para o mercado de trabalho, exigindo também os seus direitos, reconhecimento desses direitos e
portanto, fazendo parte, ocupando o espaço, ou pelo menos brigando para ocupar esses espaços, coisa que não foi e continua não sendo muito fácil. Então, a gente tem essa caminhada e não faz muito tempo, e a Junéia, a companheira da CUT Nacional, que ela fala muito, todos os momentos que ela tem oportunidade, ela recupera isso, que nós tivemos que brigar muito para termos a paridade de gênero na nossa estrutura sindical cutista, né, que nossas entidades fazem parte. E isso foi meio que na conquista mesmo, assim, eu diria que quase que uma imposição nossa para fazer com que tivesse efeito dominó chegando nas entidades de base, para garantir isso e em todas as instâncias da estrutura sindical. Porque senão o que acontece? Vai ter um congresso, é muito mais fácil os homens participarem, né? Óbvio que é mais fácil, porque não cuida dos filhos, não tem que fazer comidinha para o marido, não tem que lavar roupa, não tem que organizar a família, não cuida dos pais. Então, isso sempre favorece muito mais ao homem. E quando não tinha uma obrigatoriedade em que fosse assim, é claro que naturalmente você chegava nos espaços de congressos, conferências, plenárias, e a maioria, assim, assustadora, era masculina. Porque esse mundo sindical ainda é dominado por eles, é verdade, e ainda era prerrogativa de quem estivesse no comando decidir quem iria, quem não iria. Então, quando você determina isso a partir do estatuto, isso vai criando essa condição. Mas não significa que as condições para a nossa participação sejam automáticas. Elas não acontecem assim, porque a estrutura dos sindicatos ainda não facilitam. E a estrutura da condição social mesmo, assim, da nossa lógica de organização na sociedade e nas famílias, ainda não facilita a participação da mulher nesses espaços, né? Que você tem que viajar, que não sei lá. E até mesmo de ocupar um espaço dentro do sindicato, porque você sabe perfeitamente que nós mulheres ainda acumulamos tarefas. Então, ao homem é muito mais fácil assumir algumas funções e serem, né, muito mais competentes, e aí eu quero aqui botar aspas mesmo nessa competência, que é uma competência que a vida favorece ao homem, porque a nós mulheres é exigido muito mais. Primeiro que assim, o tempo todo somos cobradas para provar isso. E as minhas ocupações, outras, também acabam comprometendo a minha disponibilidade para aquela função, e aí tem uma sobrecarga. E não é por acaso aí que nós encontramos tantas companheiras adoecidas, que muitas vezes é preciso fazer opção, né, de sua vida pessoal ou da sua vida, da sua militância sindical, seja ela partidária ou o que for. Então, a condição da mulher ainda é essa, de ser muito desfavorável a nós. Então, é isso, a gente vem de um contexto que, na medida em que conquistamos direitos trabalhistas, tem uma organização sindical maior, a mulher se coloca para essa organização, começa a ocupar esses espaços, e as coisas muito diria que combinadas, né, caminham mais ou menos junto, porque quando eu vou para o movimento sindical, quando eu vou para o movimento partidário, para a militância partidária, eu começo a participar de uma pauta que é minha também, que é do que eu quero debater, do que eu quero colocar como pauta de interesse da mulher, porque não adianta, que faz toda a diferença quando nós falamos por nós, né, de que tem essa coisa de que o outro pode, claro, me representar, mas se é sobre nós, que seja feito por nós. Então, você tem uma mulher no processo de negociação de um acordo coletivo, ou mesmo na negociação com governos, é preciso ter, sim, a participação da mulher para esse debate, para detalhes que só a mulher percebe, porque é sobre ela, sobre a vida dela, né? E então essa organização que foi acontecendo, e
os direitos das mulheres sendo conquistados, né, a partir de muita luta, resultado de muita luta, o movimento sindical também teve que ir cedendo, cedendo o que eu digo, não na bondade, cedendo porque as coisas foram acontecendo e naturalmente, então a mulher foi chegando e ocupando esses espaços. Mas mesmo assim, nós temos uma condição de quando você fala a mulher está ocupando muito mais espaços, é verdade, estamos mesmo, mas ainda estamos muito distantes de um equilíbrio, né? Se você olha para dentro do Congresso, você vê isso nitidamente, e você volta, quando você se volta para dentro das nossas entidades, não é diferente. E aí você precisa pensar, porque para eleger um deputado, uma deputada é uma responsabilidade do povo de modo geral. Mas os nossos sindicatos, que a organização é ali, né? A montagem da chapa está entre nós, que estamos ali organizados. Por que não temos tantas mulheres assim ocupando, sobretudo ocupando os cargos de maior poder dentro das entidades? Então, nós temos, eu até levantei aqui, por exemplo, eu sou da educação. A educação, de modo geral, na educação básica, nós mulheres, cerca de 80% de mulheres. Mesmo assim, quando você sai, vamos pensar lá na estrutura das escolas. Quando são escolas de ensino médio, a maioria tem diretores homens, professores, e não as mulheres. Aí quando você vem para as escolas das crianças, é que a maioria mesmo mulheres. Quando você vai para as entidades, pensar na estrutura, quem é que está no comando das entidades, quem é presidente, coordenador geral e tal, aí a gente vem aqui para a CNTE, por exemplo, nós temos quase 60 entidades filiadas à CNTE, acho que 57. Dessas, nós temos 25 que são presidentas. E aí tem alguns colegiados e alguns de coordenação geral e tal, mas são 5. Ou seja, nós estamos mais ou menos na metade, né? Na metade. Com esforço, nós temos a metade das entidades que são lideradas por uma mulher. Isso é pouco. Se você considerar que nós somos 80%, isso é pouco, né? Você vai para a CUT, você tem uma realidade também muito, muito desfavorável, né? Se você considerar as CUTs estaduais, se eu não estiver enganada, nós temos, acho que, 6 estados, CUTs estaduais, que são presididas por mulheres. Então, é muito, mas é muito pouco. Isso é muito pouco. Então, quando você vai para o movimento sindical e você olha, isso retrata o que é a sociedade. Então, isso mostra para nós que ainda temos muito, mas muito a fazer, né? Mas não tem um outro caminho senão o que a gente vem percorrendo, que é estarmos organizadas nas estruturas, e aí vale para todos os espaços de poder. Mas o movimento sindical, aí falando disso, né? Qual a importância da mulher, a participação da mulher no movimento sindical? É que ali nós temos uma capacidade de organização e de proximidade, de intimidade com aquela categoria, para a formação daquela categoria, para mudar esse quadro, para mudar essa realidade que e aí não é só na educação, mas é em qualquer ramo, o sindicato tem a obrigação de fazer a formação para mudar essa realidade. E é um outro problema que nós temos, que normalmente, com pouco recurso, se destina muito pouco de financiamento, pouco do orçamento da entidade para a Secretaria de Mulheres, que também é outra coisa que passou a ser uma obrigação estatutária, que é muito importante, que as entidades precisam ter também a sua Secretaria de Assuntos para as Mulheres. Aí tem nomes diferentes, mas é uma secretaria voltada para essa política, que é a política que é para tratar dos assuntos diretamente ligados às mulheres trabalhadoras desse país. Então, o nosso mundo aí cotista tem essa tarefa também. E a gente precisa entender isso, né? O nosso local de trabalho, a nossa estrutura sindical
tem a obrigação, mas não só, e aí eu faço um destaque, não é porque tem uma secretaria que a obrigação então é dessa secretaria. A secretaria tem a obrigação de fazer com que a gestão e toda a política daquela entidade esteja permeada por uma política de combate ao machismo, de combate à violência, de reconhecimento do valor e do espaço da mulher, enfim, de combater todas as práticas que sejam na tentativa em direção a deixar a mulher numa condição de desvantagem. O nosso tema é os desafios, né, os desafios da mulher no mundo sindical. Eu já começo trazendo, né, a vida como um desafio, né? O fato da mulher sobreviver a tudo isso, a tudo que a gente tem sobrevivido no dia a dia, já é um enorme desafio. Então, a mulher ser mãe, a mulher trabalhar fora, ou trabalhar em casa, trabalhar fora, cuidar da educação dos filhos, nos reservaram esse papel, né? Muito tempo a gente foi aceitando como sendo apenas uma tarefa nossa, hoje em dia não mais, né? Hoje em dia a gente não aceita mais de que tudo isso seja apenas tarefa da mulher, mas muitas companheiras ainda continuam nessa situação, né? De aceitar, de que essa é uma tarefa mesmo nossa, de que a gente vai cumprindo a dupla, tripla, quarta jornada, né? E aí você vai se contentando com o que vão lhe dizendo de que é tarefa nossa. Então, com tudo isso que a sociedade já nos impôs ao longo da história, tem ainda o desafio da mulher, que hoje são muitas, até que, enfim, as mulheres começaram a despertar para o papel cidadã, né? O papel de liderança mesmo, em todos os segmentos falando, né, do trabalho formal, do trabalho informal, de liderar espaços e tudo mais, né, a mulher vai se despertando cada vez mais para a sua importância enquanto ser, tem o desafio de ser a mulher líder sindical. E quem disse que, por ser da Central Única dos Trabalhadores, por ser do Partido dos Trabalhadores, por ser de uma igreja, muitas que atuam nas igrejas progressistas, seja católica, evangélica, ou vindo um terreiro de candomblé, ou de qualquer religião, né, que entende o papel da mulher como sendo importante. Quem disse que, mesmo sendo desses espaços, é fácil ser mulher sindicalista ou é fácil ser mulher liderança? Não é fácil, porque o patriarcado nos impõe ao longo do tempo, né, que lugar de mulher é na cozinha, é cuidando de filho, é cuidando de casa. E, no contraponto, nós estamos dizendo, a todos os dias, que lugar de mulher é onde ela quiser. Lugar de mulher na política, lugar de mulher na sociedade, nos espaços de poder, nos espaços... Ou não. Se ela quer ficar em casa, porque ela quer, eu vou tentar convencer ela de que ela pode mais que estar em casa. Eu vou tentar dizer para ela que ela é capaz de superar todo e qualquer desafio. Mas aí também vou respeitar a vontade dela, né, o desejo dela atuar onde ela quiser. Nos preocupa, claro, né, o fato, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora, né, que é um período pré-eleitoral, e que nós estamos incentivando e orientando as nossas companheiras a criar a coragem e disputar a eleição para valer, né? Porque dentro do Partido dos Trabalhadores isso é para valer e tem que ser para valer, porque se tiver algum lugar aí que não está sendo para valer, a gente não pode deixar barato, né? Tem que incomodar e dizer que não vamos colocar o nosso nome apenas para cota, né? Então, nós vamos estar sempre atentas a esses fatos, mas não é fácil, né? Volto a dizer, quem disse que estar nesses lugares tem sido fácil, tem sido tranquilo, natural, não é fácil, não é natural. Porque existe na cabeça dos companheiros, né, uma lógica de poder que eles acham que estão acima do bem e do mal, né? Que eles podem
E isso é intrínseco à condição humana deles, né? Por mais que seja um companheiro que tenha formação, que seja de um espaço progressista, seja ele lá qual for, a gente se pega com algum companheiro nosso achando que determinada decisão é inerente apenas a ele, porque é o presidente de tal instituição, ou é porque é o tesoureiro de tal instituição, e, portanto, as companheiras que estão ali não têm que se meter naquilo ali. Quando a gente abre o olho, a decisão já foi tomada, e quem tomou tal decisão? Fulano, tomaram tal decisão ou encaminharam de tal forma, sem passar, né, pelo conjunto, que nesse conjunto, claro, envolveria também algumas companheiras no espaço de poder, que já não foi fácil da gente chegar nesse espaço de poder. Então, na minha experiência, né, eu venho do movimento sindical, eu assumi, fui inicialmente da suplência de mulheres do meu sindicato de base, assumi a Secretaria de Mulheres da suplência, depois assumi a Secretaria de Formação do meu sindicato, aí depois cheguei à presidência do meu sindicato, cheguei à direção da Central Única dos Trabalhadores, na Bahia, em 3 diretorias, né? Fui primeira tesoureira, depois fui secretária de mulheres e depois fui secretária sem pasta e assumi a coordenação pedagógica da Escola Nordeste da CUT em Recife. E depois eu fui chamada por minha base a ser vereadora, candidata a vereadora no meu município. Naquele momento eu achava que eu não me elegia, né? Porque eu estava na correria de assumir vários papéis, mas cumpri o chamado da base, a decisão do meu sindicato de base de que teria que ter uma candidata e que seria o meu nome, me candidatei e acabei me elegendo, e aí fiquei vereadora pelo Partido dos Trabalhadores durante 3 mandatos consecutivos, 2009 a 2020, né? Quando também fui chamada pela base a assumir a presidência da Central Única dos Trabalhadores. Então, é uma trajetória, né, de muita luta, de muitos desafios, de muita doação. A gente abre mão de estar com a família, de estar no nosso dia a dia, cuidando, às vezes, até da gente mesmo. Nós mulheres, temos essa mania, e aqui eu abro um parêntese: mulheres, companheiras, pare, respire, e olha que eu estou aqui falando de uma pessoa que não está conseguindo muito fazer isso por conta do desafio de presidir uma central como a CUT na Bahia, né, de ter aqui no Estado um governo de Estado indo para 20 anos do Partido dos Trabalhadores, de estar assumindo agora também a executiva do partido, enfim, mas nós temos muitas companheiras que não se cuidam, né? A gente se doa tanto no movimento, que a gente não para nos escutar, nos ouvir o nosso corpo, e cada companheira que tomba é uma perda irreparável, porque nós somos poucas, em que pese sermos 52% do eleitorado ou da população, em que pese tudo isso, o desafio é que somos poucas mulheres no movimento sindical, somos poucas mulheres nos espaços de poder, somos quase nada, um número pequeno de mulheres nas Assembleias Legislativas, no Congresso Nacional, nas câmaras de vereadores, nas prefeituras. Então, nós precisamos cuidar de nós mesmas para ter força suficiente para também cuidar das outras, né? E também cuidar dessa sociedade toda que a gente acaba se doando, porque na medida que você lidera um sindicato, você atua no sindicato como liderança, atua no Partido dos Trabalhadores, numa associação comunitária, né? Em qualquer espaço de poder, você se consome fisicamente, se consome psicologicamente, e a gente precisa se cuidar, né, para que a gente tenha vida longa. Eu vou recomendar esse material aqui, ó. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Ele está mostrando por região do país, é um material do Diese, que está mostrando por região do país, tá? Como está hoje a situação, a inserção da mulher no mercado de trabalho,
a força de trabalho feminina, quem está no trabalho formal, quem está no trabalho informal, quem está considerada desocupada, os percentuais de mulheres negras, brancas ou não negras, enfim, vale a pena conferir esse material, ele está bem atualizado e ele vai fazendo a diferença sobre os rendimentos médios mensais, desde até um salário mínimo, até mulheres que ganham 2.562, 3.200, enfim, que ganham 3.400 e 242. É isso. Então, é uma dica aí de material para consultar. Voltando à questão da informalidade, então, ela tem efeito sobre a qualidade do trabalho, interfere no acesso aos direitos trabalhistas, como a gente já deu uma pincelada aqui, e nos rendimentos das trabalhadoras, que é isso também do só recebe se trabalha, não tem uma segurança para fazer um crediário, por exemplo, para comprar uma geladeira que pife. Como é que resolve? Fica sem geladeira? Ou para pagar a prestação da casa, mesmo que seja minha casa, minha vida, né? Porque tem que pagar a prestação. Se você não tem segurança do salário, como que você garante isso? Então é importante a gente pensar nessas questões do ser informal. Porque para uma parcela grande das trabalhadoras significa receber baixo salário e não ter proteção legislativa nenhuma. E aí, como pode ousar sonhar? Como pode, né, ousar conquistar a casa própria, por exemplo? Enfim, a intensa flexibilização das relações de trabalho, aprofundadas pela reforma trabalhista, que a gente já falou tanto aqui de 2017, fez crescer o desassalariamento, a quantidade de trabalhadores por conta própria, de outras formas de contratação, e aumentaram enormemente. E as mulheres são a maioria nesse lugar ou nesse não lugar, além das estruturas do Estado estarem desmontadas ou sucateadas. Ainda que, se a gente olhando os dados do final de 2022 e do final de 2023, a gente identifique uma melhora nas condições de trabalho e de direitos das mulheres, as desigualdades persistem e são muito altas. Eu trouxe alguns números aqui para vocês perceberem isso, de bancárias, de petroleiras. Na outra aula eu falei da saúde, da educação, do serviço público, do judiciário, enfim. Então, são uma série de categorias onde essas diferenças persistem e que a gente precisa ter um olhar bem apurado. Até porque, também cheguei a comentar na primeira aula, das empresas, porque hoje você tem a legislação que obriga as empresas a igualarem os salários, a apresentarem uma estratégia para igualar os salários de homens e mulheres, e as empresas estão tentando barrar essa lei na justiça, né? Elas não querem informar, não querem criar estratégias para passar a pagar. Isso que a gente ainda nem discutiu, que na educação, o primeiro segmento do fundamental e a educação infantil ganham em torno de 50% menos que o segundo segmento do fundamental e o ensino médio, sendo que pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é de 97, todo mundo, para ser professor, atuar em sala de aula diretamente com os estudantes, precisa ter formação mínima de graduação, portanto, ensino superior, ou seja, a mesma formação exercendo a mesma função, lecionar na educação básica. Por que essa disparidade salarial? Mas vou voltar aqui nesse processo de tentar ir concluindo. Então, a gente estava falando das mulheres com mais horas dedicadas aos afazeres domésticos. Essa parte a gente não falou, na verdade, né? Mas a gente falou muito da sustentabilidade da vida humana, a gente falou muito dessa relação com os doentes, com a educação e a importância do Estado. Mas vamos falar das tarefas domésticas. Em média, uma mulher gasta 17 horas
com tarefas domésticas e um homem 11 horas. Significa que são 6 horas de diferença, ou seja, 6 horas a mais que uma mulher gasta com tarefas domésticas do que um homem. Então, também para a gente pensar aqui em relação aos afazeres domésticos, além de serem, portanto, a maioria no contingente de desocupados, enfrentam dificuldades de crescimento profissional e de chegar aos cargos de direção e gerência. Nós enfrentamos. Estamos alocados em ocupações com vínculos formais e, quando estamos, ainda assim ganhamos menos que os homens. Persiste uma informalidade do mercado de trabalho, com um número cada vez maior de trabalhadoras por conta própria, assalariadas sem carteira e trabalhadoras domésticas sem direitos. Abriga enorme contingente de mulheres, negras e não negras, em subocupações, com poucas horas de trabalho e rendimentos baixos, sem acesso à proteção ou a leis. O rendimento do trabalho, que reúne as trabalhadoras que recebem até R$ 1.256, é composto majoritariamente por mulheres negras e sem proteção legal. São essas que não têm nenhum direito trabalhista garantido, uma vez que elas não estão com carteira assinada, não estão, ou não são autônomas que descontam para a Previdência de qualquer forma, enfim. Entre as quase 8,9 milhões de brasileiras que se inserem como conta própria no mercado de trabalho, apenas parte tem acesso a benefícios e direitos legais, garantidos pela abertura de um MEI ou do Simples, enquanto outras milhões lutam para trabalhar e manter a família, vivenciando situações muito precárias de ocupação e renda, sem qualquer proteção legal ou perspectiva de aposentadoria. São trabalhadoras para as quais deveriam ser desenvolvidas com urgência políticas públicas. E aí a gente escuta relatos de trabalhadoras que são cuidadoras e recebendo assim, R$ 10 para ir dar uma vacina, uma injeção. Não é uma vacina, uma injeção. R$ 10 para dar uma injeção num idoso ou numa pessoa com deficiência. Enfim, eu acho que a incapacidade das sociedades contemporâneas de garantir os cuidados a todas e todos está associada, portanto, a esse modelo neoliberal de governo que se acentuou nesse último período, depois do golpe e do governo do ele não. Quando, tanto pela privatização direta dos serviços, quanto pelo desmonte do serviço público, quanto pelo aumento da exploração trabalhista com a retirada de legislações que protegiam o trabalhador, que gera, portanto, tudo isso, a diminuição do tempo disponível para cuidar da família. Ou seja, há cada vez menos serviços públicos com os quais as pessoas possam contar. Menos gente para cuidar dentro da família e mais gente necessitando de cuidados. Crescimento do número de idosos, surgimento de novas doenças e sociedades buscam empurrar sobre as mulheres o que denominamos trabalhos de cuidados compulsórios. Com a pandemia do coronavírus, a crise dos cuidados se aprofundou e escancarando a crise do serviço público e privado, seja de cuidados que foram fechados, ou escolas, asilos, abrigos, e a sociedade e os governos deixaram essa carga inesperada de trabalho extremo para as famílias. Leia-se, ou entenda-se, né? Para as mulheres. Então, isso também precariza a nossa mão de obra, porque a gente está ali na angústia. Existe um adoecimento mental muito grande das mulheres por essa angústia de ter que dar conta da família,
dos adultos, doentes, idosos, das crianças, né? E do trabalho, formal ou informal, mas do remunerado, do seu sustento, do sustento dessa família, que depende dessa mulher para cuidar, mas também para pagar as contas. E aí, isso impacta diretamente nas nossas vidas, é claro, como eu disse, isso leva a um adoecimento mental. E às vezes também um adoecimento físico, né? Pressão alta, estresse, problemas cardíacos, uma medicalização excessiva para aguentar esse pique, aumentando também, portanto, a pobreza e a insegurança alimentar. O desemprego feminino gera, portanto, um aumento da pobreza e da insegurança alimentar. Com isso, também falamos em despejos e remoções de mulheres e crianças, já que são as mulheres, muitas vezes, que ficam nas famílias, com as crianças, que têm a tarefa e a responsabilidade do cuidado. E tem outros exemplos aqui que a gente poderia ter dado, né? Sempre vai chegando no final e falar, meu Deus, o que eu não falei? E na primeira aula eu falei, faltou falar dos trabalhadores domésticos, aí eu dei uma palhinha. Agora eu vou falar de uma outra coisa que faltou falar. Eu tô aqui maquiada, né? Batom, sombra, um blush, porque eu gosto, mas eu não sou obrigada. Eu poderia dar essa aula para vocês de cara limpa, e tudo bem. Mas alguns trabalhos exigem que a mulher vá trabalhar maquiada, né? Alguns setores, no atendimento, no setor de serviços, no setor de hotelaria, nos aviões, aeroportos, enfim, ou nos bancos, mas exigem, mas pagam a maquiagem? Ou isso também tem que sair do salário que a gente recebe? Então a gente tem que trabalhar maquiada, mas a gente não recebe um instrumento para isso. É a mulher que tem que comprar essa maquiagem. Né? E queria falar sobre um cálculo aqui com vocês antes de terminar, para a gente fazer um esforço aqui juntas ainda, para entender essa precarização e esse adoecimento das mulheres. Pensa um dia na vida de uma mulher de preferência que tenha lá os filhos, vai acordar, vai preparar o almoço, arrumar as crianças, botar para a escola, sair para trabalhar. Vai levar em torno de 1 hora no engarrafamento, entre esperar o ônibus passar, engarrafamento para chegar no trabalho. Vai trabalhar, tem lugar que tem hora de almoço, tem lugar que não tem hora de almoço, vai almoçar trabalhando, vai voltar, continuar trabalhando, depois de 8 horas, porque a maioria dos trabalhos são de 8 horas, vai pegar o ônibus de volta para casa. A criança, nessa altura, já está em casa com alguém. Aí ela leva mais 1 hora no trânsito voltando, certo? Então, 8, mais 2 horas de deslocamento são 10 horas do dia dessa mulher. Além disso, ela dá conta de fazer a comida, arrumar a criança, ver como é que está na escola, interagir com os filhos, garantir a roupa limpa, fazer as compras no mercado, pensar o que precisa ter em casa, o que está faltando. Como é que encaixa em 24 horas? Então, e dormir, e dormir. Porque se não dormir, a precarização da mão de obra fica ainda maior. Então, a gente poderia falar em redução da jornada de trabalho, mas sem redução de salário, até para que a gente possa dar conta das tarefas de cuidado, mas principalmente a gente precisa enfrentar o debate de que as tarefas de cuidado são responsabilidade das mulheres, mas dos homens também, do Estado também, da sociedade também. Até para diminuir o adoecimento mental, seja dos nossos jovens, seja das nossas mulheres. Então, mobilidade urbana também é um debate que interfere quando a gente vai pensar nas questões trabalhistas. Acho que a gente
trouxe alguns elementos aqui, né? Já tinha trazido alguns na primeira aula. Acho que a gente precisa seguir pensando exemplos de categorias, de situações em que há um esvaziamento da nossa capacidade de atuação, seja porque a gente está sobrecarregada de trabalho, entre trabalho formal e informal, remunerado ou não remunerado, seja porque a gente não é valorizada, não é reconhecida, seja porque a gente é assediada, seja porque a gente tem que provar permanentemente a nossa capacidade física e intelectual, muito mais que os companheiros. E física, que eu lembrei também das companheiras que enfrentam a desconfiança que elas dão conta do trabalho, numa série de setores fabris, né? Seja, por exemplo, a Casa da Moeda, a, ou uma obra, ou uma montadora. E sim, as mulheres dão conta de trabalhar em todos esses lugares também. O que a gente precisa é de respeito, oportunidade, salário igual e condições iguais. E condições iguais de estar no mercado de trabalho, como ainda hoje na nossa sociedade, as tarefas de cuidado, a economia de cuidado recai sobre as mulheres. Então, condições iguais diretamente está associado a garantir os direitos ao atendimento público estatal, de saúde, de educação e de educação integral, integradora para os nossos jovens e crianças. Então, o Estado tem muita responsabilidade para que o trabalho da mulher seja menos precarizado. E essa reforma trabalhista precisa ser revogada, mas depois do que a gente viveu na pandemia, precisa criar leis trabalhistas que deem conta do trabalho em home office, do teletrabalho e também dos trabalhos que estão hoje na informalidade, para que a gente possa garantir, sim, proteção a todas as mães, a todas as mulheres, a todas as gestantes. É dever do Estado e dessa sociedade se reconstruir para ter condições de existir, não só resistir, sobreviver, não só viver também. É isso, e acho que as nossas companheiras que estão aí candidatas têm uma grande tarefa de pensar cidades que sejam mais acolhedoras para as mulheres. E aí, na minha humilde opinião, cidades mais acolhedoras para as mulheres são necessariamente cidades mais acolhedoras para as crianças também. Então, procurem também acolher nossas criancinhas, nossos jovens, com uma educação de fato integradora, e 7 horas só não dá conta. É isso, vamos juntas construir uma cidade para a mulherada viver e trabalhar. Fique com o TV Elas por Elas Formação, e semana que vem tem mais. Fique ligada e não perca os próximos temas do TV Elas por Elas Formação, que é de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TV PT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.